Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muita notícia importante, relevante aí pra gente abordar. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o jogão dessa quarta-feira entre Bahia e Vasco, inclusive já com a lista dos relacionados aí para o jogo, né? O Vasco que deve ir a campo provavelmente para buscar essa vitória fora de casa, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, jogando longe do Rio de Janeiro. Vamos também trazer detalhes sobre a situação de treinador. Pois é, temos aí notícias importantes sobre quem será o futuro técnico do Vasco e não para por aí. Pedrinho também deve anunciar ainda essa semana o novo executivo de futebol, que chega para substituir o Pedro Martins, né, que foi contratado e demitido aí num período praticamente de 2 meses. Então, Pedrinho aí que deve estar já nessa semana tendo substituto chegando aí para comandar o futebol do Vasco. E também vamos falar muito sobre contratações, reforços, né? O Vasco que pode estar fazendo aí mais 2 contratações de peso, né? Jogadores que podem estar chegando para reforçar o elenco vascaíno já nas próximas semanas aí e quem sabe já está estreando com a camisa do Vasco no jogo contra o Corinthians, né? Jogo esse que também deve ser a volta aí de Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Então a gente vai trazer todos os detalhes, vamos falar também sobre a situação do Alan. Será que tem chance dele sair da situação do pré-contrato com o Botafogo e vir jogar no Vasco? A gente vai trazer detalhes sobre isso para vocês aqui no nosso vídeo de hoje também. Então, primeiramente, quero convidar você que está aí do outro lado assistindo o nosso vídeo, mas que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se. Clica nele, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. E peço também a colaboração de vocês aí de 2 formas. Primeiro, dando aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? Lembrando que cada like que vocês deixam, o YouTube ele compartilha, ele divulga esse vídeo para pelo menos mais 2 vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. E a segunda forma que você pode estar colaborando, ajudando o nosso trabalho, é através das doações no Pix. Tá vendo esse número que está aqui embaixo e esse QR Code que está aqui no cantinho? Todo o valor que você doa aqui para o nosso canal, a gente reverte esse valor em coberturas exclusivas. Por exemplo, nós estamos presentes lá em Salvador para cobrir aí o jogo contra o Bahia, todos os jogos. Sempre que algum jogador é contratado, a gente vai ao aeroporto receber os atletas e em retribuição aí, rapaziada, todas as noites a gente sorteia aqui, ó, 2 camisas oficiais aqui do nosso canal, igualzinha essa daqui, ó, uma camisa muito bacana com o logo do canal no peito. E no domingo a gente sorteia uma camisa oficial de jogo do Vasco para todo mundo que doar qualquer valor, de R$1 a R$100 a R$200. Lembrando que quanto maior for a sua doação, maior será a sua chance de levar uma camisa dessa para casa. Combinado? Então bora começar aqui o vídeo falando aí sobre Vasco e Bahia. Na verdade, Bahia e Vasco, né? O jogo é fora de casa, partida aí muito difícil, até porque a gente vai pegar um adversário que vem, ó, numa crescente muito grande dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Bahia hoje é o 3º colocado, tem 21 pontos conquistados, né? Tem um time muito robusto, né? Fez contratações muito interessantes desde o começo da temporada e, obviamente, vive um grande momento, né? Na última partida, o Bahia goleou o Cruzeiro por 4-1, mas o Vasco também goleou o São Paulo, também é um bom time, também tem um elenco bem aí equilibrado, né? E o Vasco, obviamente, vem com um pouco mais de confiança, vem com um pouco mais de moral, depois de uma sequência muito negativa, as goleadas, derrotas ali, né? Que obviamente o torcedor não imaginava que fosse acontecer contra a Criciúma, contra a Juventude, porém o clima deu uma melhorada depois da última partida, né? Com a grande atuação dos meninos da base, grande atuação também de outros jogadores, como o João Vitor, como o PH, como ali o Hugo Moura. Então a tendência é que o Rafael Paiva, que foi mantido para esse jogo de quarta-feira, ele repita a escalação, porém saiu a lista dos relacionados. Eu vou trazer para vocês aqui agora na íntegra aqui todo mundo que vai para o jogo. Vamos lá, começando pelo Adson, Cleiton, David, Estrela, Hugo Moura, João Vitor, JP,
Keiler, Leandrinho, foi relacionado, vai para o jogo Leandrinho, Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Cocão, Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Robert Rojas, Rossi, Sforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Então tá aí a lista dos relacionados. O detalhe é interessante que o Galdames ficou fora da lista e o Praxedes também ficou fora da lista. E o outro que vocês devem ter percebido foi Dimitri Payet, segue fora, não foi relacionado aí, parece que foi poupado mais uma vez para essa partida de quarta-feira contra o Bahia. Então a tendência é que o Rafael Paiva aí, ele repita a escalação, que ele vá a campo com Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e Piton na lateral esquerda, dupla de zaga com Maicon e com o João Vitor, meio de campo com Hugo Moura, Matheus Cocão e Guilherme Estrela, e lá na frente Adson, David e Pablo Verrete. E aí a pergunta que eu faço para você é: tá acreditando, tá confiante que o Vasco vai repetir a boa atuação que teve contra o São Paulo e tem chances de sair lá de Salvador com uma vitória contra o Bahia? Lembrando que o Vasco não vence o Bahia fora de casa desde 2012, há 12 anos. Então tem que conseguir, irmão. Tá na hora de conseguir essa vitória. E o Vasco não venceu nenhum jogo. O Vasco não pontuou ainda jogando fora de casa. São 5 jogos e 5 derrotas até o momento. Então chegou a hora de dar essa guinada. Chegou a hora de conseguir esse resultado positivo jogando longe do Rio de Janeiro. E lembrar a galera que amanhã, quarta-feira, dia do jogo, a nossa parceira do canal A1xBet vai dar, ó, R$8.000, isso mesmo, serão R$8.000, cada vencedor vai levar R$2.000 para casa e mais um uniforme preto, né, a camisa número 1 do Vasco para casa. Quer participar dessa promoção, quer participar desse sorteio amanhã, na hora do jogo? Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, se cadastrar na 1xBet. Se você já é cadastrado e se cadastrou usando o nosso link, você está participando. Se você se cadastrou e não foi através do nosso link, tem que clicar lá e se cadastrar no nosso link. Usa um e-mail diferente, usa aí uma conta diferente, mas tem que estar usando o link do canal para você garantir a participação nesse sorteio. Lembrando que todo mundo que se cadastrar usando o nosso link, além da participação nesse sorteio, vai ganhar R$300 de bônus de boas-vindas e ainda ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Então não perca tempo, corre lá e garanta a sua participação, beleza? Bora falar agora sobre a situação de treinador. Porém, antes de falar de treinador, temos que falar sobre diretor executivo de futebol, porque hoje a gente conversou com pessoas próximas ao Pedrinho e a informação que foi trazida para a gente é que o Pedrinho não deve anunciar o novo técnico até anunciar o diretor executivo. Eu vou falar para vocês, o Pedrinho está certo, o Pedrinho está realmente muito correto nessa decisão, porque quem comanda o futebol é o diretor de futebol, é o diretor executivo, é o cara ali que corre atrás de treinador, faz renovações de contrato, corre atrás de contratações, e o Pedrinho acertou, cara. Tem que primeiro trazer o cara que trabalha ali no cargo mais alto, para esse cara trazer o treinador, para esse treinador discutir contratações, enfim, todas essas outras coisas. Então o Pedrinho aí, mais uma vez, acertando na mosca. E a informação é, o Pedrinho já fez ali 4 entrevistas com 4 profissionais diferentes aí desde a semana passada até essa semana, e muito provavelmente deve estar anunciando aí um novo diretor executivo de futebol até o jogo contra o Botafogo, e aí talvez já possa anunciar aí juntamente ou logo depois o nome do novo técnico. Hoje tivemos a informação de Carlitos Tevez, pois é, o argentino Carlitos Tevez, ele foi oferecido ao Vasco aí para assumir o cargo de técnico. O Pedrinho não descartou completamente, mas não acha que é o nome certo, né? Não acha que é o nome correto para assumir essa panela de pressão do Vasco até o momento. Parece que o Pedrinho quer um treinador que conheça de futebol brasileiro e um treinador que conheça de Vasco da Gama. Então nomes aí como Cuca, nomes aí como Fernando Diniz, próprio Ramon Dias, né, que parece que deu uma esfriada ali, são os nomes aí que seguem com muita força dentro do Vasco nesse momento, né? A situação do Renato Gaúcho, se for demitido do Grêmio, pode também entrar nesse pote aí de nomes fortes aí para quem sabe assumir o comando técnico do Vasco, e não é descartada também a possibilidade aí da efetivação, né, da manutenção
do Rafael Paiva em definitivo no cargo de treinador do Vasco da Gama. Mas enfim, mudar aqui agora de assunto de novo e vamos falar sobre mercado da bola. Primeiro vamos falar sobre Dimitri Payet, pois hoje os empresários do francês chegaram ao Rio de Janeiro. Você fala, pô Mário, será que Payet vai romper o contrato dele com o Vasco? Cara, não é a notícia que a gente tem, tá? A situação da chegada deles ao Rio de Janeiro seria para poder renegociar a dívida que foi deixada pela 777 em relação ali a direitos de imagem e luvas que Dimitri Payet não recebeu ainda de quando ele chegou ao Vasco ano passado. Então a situação aí é de negociação, né? Os empresários vão sentar para conversar com o Pedrinho, com o Felipe, com o diretor executivo que será anunciado nos próximos dias, e aí, né, tudo pode acontecer. Se o Vasco aí entrar num acordo para pagar esses valores aí de forma parcelada, provavelmente vai ser feito. Caso contrário, pode acabar culminando sim numa rescisão contratual se o Pedrinho e o Felipe não conseguirem aí essa renegociação da dívida com o francês Dimitri Payet. Essa reunião aí deve acontecer já no decorrer agora dos próximos dias, né, após o jogo contra o Bahia. Então ficar ligado, ficar aí, obviamente, muito antenado para a gente não perder essa informação, e assim que a gente tiver, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. Mas agora falar de contratações, né? Ontem à noite a gente teve a informação que o Vasco fechou a contratação do atacante, né, que joga pelos lados de campo, colombiano Emerson Rodrigues. E hoje a gente teve aí os detalhes dessa negociação, né? O Vasco vai pagar $150 mil pelo empréstimo do jogador aí por uma temporada. Ele chega emprestado do Inter Miami, jogou com o Messi lá nos Estados Unidos, né? E com a opção de comprar o jogador no final do empréstimo por $2.500.000, né? O jogador ali que teria que bater algumas metas aí, jogos titulares, gols, assistências. Então, esse contrato aí já está tudo certinho. O Emerson Rodrigues deve chegar ainda essa semana ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e aí ser apresentado de forma oficial como novo reforço do Vasco. Lembrando que ele só poderá estrear depois do dia 10 de julho, quando a janela de transferências irá se abrir. Falar agora sobre outro jogador que também pode estar chegando, tá? O Vasco intensificou no decorrer do dia de hoje as negociações pela volta de Thales Magno, né? O Thales aí que é cria da base do Vasco, foi vendido para o New York City, foi muito bem lá nas primeiras temporadas, porém esse ano teve uma lesão no joelho, acabou não conseguindo voltar ali a ser titular, né? E tá buscando novos ares. E o Vasco aí tá tentando repatriar o jogador. Porém, o New York City quer vendê-lo. O Vasco não quer comprar o Thales em primeira mão. O Vasco quer um empréstimo com a opção de compra caso o Thales venha bater metas aí, né, no Vasco da Gama. Então Pedrinho e Felipe seguem negociando, seguem aí tentando convencer o clube americano aí em liberar o Thales de forma ali por empréstimo até o final do ano ou até o meio do ano que vem. E obviamente o Thales chegando, jogando bem, batendo ali as metas colocadas no contrato, poderia o Vasco aí comprar o Thales de novo em definitivo. Lembrando que o Thales tem apenas 21 anos, né? Muito jovem ainda, muito novo, com muito potencial de crescimento para o futuro. Falar agora de zagueiro, tá? Zagueiro aí que joga no futebol holandês. Estamos falando do brasileiro André Ramalho, né? A negociação está muito avançada, né? O André Ramalho, que está com seu contrato terminando na Holanda, um jogador de 32 anos, experiente, rodado, vitorioso, e parece que o Vasco aí é a casa dele aí para os próximos anos, né? Parece que o Pedrinho ofereceu um contrato muito interessante ao André Ramalho de 2 temporadas, com o salário que ele recebe lá na Holanda, ou seja, ele ficou muito impressionado com o poder financeiro aí do Vasco manter os salários dele do futebol holandês, e parece que essa contratação pode ser concretizada ainda essa semana. Eu vou falar para vocês, reforço de peso, jogador de altíssimo nível, né? Um jogador ali que com certeza chegaria para ser titular e fazer dupla de zaga com o João Vitor, né? Ali pelo setor direito da zaga vascaína. Estou muito motivado, acho que é um jogador ali que vai impressionar demais ao torcedor do Vasco, técnico, boa saída de bola, jogador que também é muito forte na bola aérea. Então jogador aí que com certeza chegando ao Vasco vai elevar demais o nível técnico da zaga vascaína e vai surpreender ali pela saída de bola, um jogador que tem aquela característica de não ficar nervoso, ter um bom passe, ter um bom lançamento. Estou muito contente aí com essa possibilidade de contar com o zagueiro André Ramalho no Vasco da Gama. E agora falar sobre o volante
Alan, porque ontem tivemos informações aí cada vez mais quentes que o Alan teria desistido de jogar no Botafogo, né? Teria ali ficado muito arrependido de assinar um pré-contrato lá com o Faísca, né? Lá com o Botafogo. Porém, a situação é o seguinte, cara, ele tem um pré-contrato, esse pré-contrato ele está ativo e existe uma multa nesse pré-contrato que, segundo o Edmundo, né, que é muito próximo do Pedrinho, essa multa seria de 13, quase 14 milhões de reais. E a situação que a gente obteve hoje de uma pessoa muito próxima ao Alan é o seguinte: ele teria dito que se o Vasco entrar em contato direto com o Botafogo, né, direto com o John Textor, ele ficaria feliz de romper esse contrato. Ele não quer se indispor com o John Textor. Parece que o Alan é um cara muito sereno, é um cara muito tranquilo, ele não queria entrar numa via de atrito com o dono do Botafogo, até porque se o contrato não for rompido, ele vai acabar tendo que jogar no Botafogo. Então parece que a mensagem do Alan foi a seguinte: Pedrinho, você entra em contato com o John Textor, tenta convencer, né, o americano a aceitar essa quebra de contrato, e se ele ceder, se ele aceitar, eu tô feliz aí em fechar com o Vasco da Gama. Então agora a bola tá na mão do Pedrinho. Pedrinho aí vai ter que ser, né, muito negociável, né? Vai ter que entrar em contato ali para tentar convencer o John Textor a fazer essa liberação de uma forma amigável, de uma forma tranquila, e quem sabe o Alan aí se tornar jogador do Vasco da Gama também no meio dessa temporada. Então imaginem vocês aí o Vasco contratando André Ramalho, tem aí o Emerson Rodrigues que já chegou, Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, quem sabe o Alan, quem sabe o Thales Magno. Cara, janela tá ficando bonita, tô gostando aí do que eu tô vendo e óbvio que chegarão mais jogadores, tá? Não vai parar por aí, notícia que a gente tem aqui pra vocês também. Beleza, galera? Então é isso, antes de terminar o vídeo, deixa o like, se inscreva lá embaixo no canal, corre lá na 1xBet para fazer o seu cadastro e participar do sorteio. Não esqueça, faça o Pix aqui, ó, nesse número para ganhar uma camisa oficial do canal hoje à noite na nossa live. Um abraço, tamo junto!